Glória a Deus. Estamos começando mais uma live para a glória do Senhor. E essa semana nós vamos ter lives cada dia com um convidado, vamos ouvir testemunhos. Estou muito interessado em ouvir testemunhos, ouvir o que Deus tem feito na vida de todos esses irmãos que estão junto conosco. E a partir da semana que vem, nós vamos começar uma outra dinâmica. A partir da semana que vem, de segunda a sexta, todos os dias, nós vamos ter uma live e eu vou começar a ministrar sobre o tema Reinando em Vida. E aí, cada dia, nós vamos abordar reinar em vida em um aspecto específico. Como é que você pode ter vitória, como é que você pode experimentar essa autoridade real, né? Que a vontade de Deus é que você seja rei e sacerdote. Como é que você pode, de maneira prática, em cada área da sua vida, experimentar isso? Então, a gente vai falar um dia sobre relacionamento conjugal, outro dia sobre como vencer o pecado, outro dia na questão financeira, suprimento, prosperidade, né? Cada dia um aspecto. Amém? E todos os dias, bom, pode ser que um tema a gente às vezes aborde mais de um dia, tá bom? E todos os dias a gente vai ter então essa live ao vivo e é muito importante que você já esteja se programando. Vai ser às 21 horas? Isso. Todos os dias às 21 horas. Aleluia. Eu sei que o Senhor tem algo tremendo para fazer na nossa vida. Amém? Aleluia. Nós temos convidado, temos ouvido testemunhos de irmãos que têm experimentado suprimento, abundância, muita prosperidade na área em que eles trabalham. E nós queremos dar espaço para ouvir esses testemunhos também de irmãos aqui da nossa igreja local. Nós temos tido muitos irmãos que têm experimentado o favor muito grande de Deus nessa área financeira profissional, e esses irmãos também têm contribuído muito com a obra de Deus aqui na cidade e até fora do Brasil. São irmãos preciosos que têm um coração, um encargo maravilhoso. São irmãos que às vezes nos constrangem com o seu compromisso, com a sua disposição de servir, e nós temos muitos irmãos assim na nossa igreja. E um desses irmãos é o nosso querido José Hermínio. E José Hermínio é dono da Difesta. Hiperfesta, desculpa. Hiperfesta. Ele era da Difesta, agora é da Hiperfesta. E é um irmão, é um dos irmãos que eu diria mais comprometidos que nós temos dentro da videira. E tem sido um instrumento, um canal de bênção muito grande para o nosso trabalho local e também para o nosso trabalho missionário, porque ele é alguém que contribui generosamente. E eu acho que é importante você também conhecer esses irmãos, que têm um trabalho bem específico, num nicho bem específico, e na sua área tem experimentado favor e bênção de Deus. Então hoje a gente vai ouvir, vamos ouvir o testemunho dele, vamos ser abençoados, amém? Edificados pela experiência dele. Vamos ver se ele já está online. Aleluia. Olá, querido irmão, seja muito bem-vindo na Olá, nossa pastor live. Luiz. Obrigado, me sinto muito honrado e feliz por participar dessa nova série de lives. Tenho assistido Amém. e tenho sido muito abençoado, viu? Amém. Então eu quero fazer lives com irmãos da nossa igreja que tem abençoado tanto a obra de Deus aqui na cidade, né? Tem ajudado a suprir necessidades, a sustentar em muitos aspectos. E eu quero que os demais irmãos da igreja conheçam, saibam. E às vezes a gente não tem oportunidade de dar esse testemunho nos cultos, até porque nós somos 10 prédios, né? É difícil. Então agora nós temos esse meio. Então você, na verdade, está sendo aí o primeiro ou o segundo que a gente está convidando, mas já separei uns 3 ou 4 que nós vamos fazer live juntos também. E o que a gente quer é ouvir o testemunho, porque o seu testemunho ele vai encorajar outros, ele vai despertar fé em outros, e o seu exemplo também vai inspirar outros
para que, como você também, assuma esse compromisso tão forte, né, com a igreja local. Mas, antes de mais nada, fala um pouco de você, como é que você se converteu, como é que você chegou na videira, como é que foi a sua experiência na vida da igreja. Bem, pastor, eu me converti aos 16 anos de idade na cidade. Eu sou do interior do Mato Grosso, sou de uma cidade pequena, uma cidade chamada Paranatinga. E nós éramos uma família católica, né? Minha mãe é muito católica. Meu pai, na época, não era católico, mas não era tão praticante. Minha mãe muito devota, muito católica, uma mulher de fé. E uma irmã minha, a minha irmã mais velha, né, veio morar em Goiânia. E por um arranjo de Deus, na vinda dela para Goiânia, ela veio morar na casa de um primo nosso, aqui ali na Vila Betel, ali em Setor Sudoeste, próximo à Vila Betel. E esse primo nosso, ele era evangélico, ele era da igreja presbiteriana. E essa irmã mais velha nossa, ela se converteu. E numa viagem de visita a nós lá, ela falou de Jesus para nós. E eu me converti no dia 14 de janeiro de 93, aos 16 anos de idade. Exato? Hã? Você lembra o dia exato? Sou bom de memória, viu? Amém. Graças a Deus. E eu me lembro o dia exato. Me converti no dia 14 de janeiro de 93. E meu pai e minha mãe estavam separados, né? Esse foi um momento de separação que eles tiveram. E nós, como crentes, começamos a orar. Nesse mesmo dia, me convertemos três irmãos. Eu sou o 7º filho de uma família de 8 irmãos. Eu tenho 6 irmãs mulheres e um irmão homem. E aí nós convertemos 3 nesse mesmo dia. E começamos a orar para que meu pai e a minha mãe voltassem, né? Para que eles reatassem o casamento. E aí meu pai propôs para minha mãe voltar, mas mudar da nossa cidade, mudar para Goiânia. E aí eu me lembro que dia 13 de setembro de 93 nós entramos no ônibus e viemos para Goiânia. Amanhecemos o dia 14 de setembro. Eu lembro que quando o dia amanheceu, nós estávamos dentro de um ônibus ali trafegando entre Trindade e Goiânia, entrando em Goiânia. Então, cheguei em Goiânia em 93, dia 14 de setembro de 93. Nessa época eu já estava convertido, eu era da Assembleia de Deus nessa época. Fui para a igreja, uma igreja ali no bairro do Parque Ateneu. Né? Fui presidente de mocidade por um período lá. E trabalhei na igreja lá e me casei em 1995. Né? 2 anos depois eu me casei, aos 19 anos de idade. Eu 19 anos? Uau. 19 anos. Eu com 19 e ela com 16. Ela tinha 16? 16. Maravilha. Esse ano nós fazemos agora em junho, fazemos 26 anos de casados. E eu já sou avô. A minha filha me deu o ano passado um presente maravilhoso, viu? Aleluia. E você tem o quê? 46? 45. 45 já é avô. Parabéns. Acabei de completar 45, agora é dia 3 de maio. Isso é sinal do favor de Deus na vida de vocês. Que bênção. Glória a Deus, é verdade. Altamente favorecido. Amém. Mas me diz uma coisa, aí como é que você veio parar na videira? Pastor, eu já estava na Assembleia de Deus já há 11 anos no Parque Ateneu, em Goiânia. E eu tinha, nessa época, eu já tinha um PEG-PAG. Né? Eu vou contar depois a história do PEG-PAG, mas nessa época eu já tinha um PEG-PAG. E o irmão, amigo nosso, né, que ele era católico, ele se converteu na videira, conheceu a Jesus através da videira. E eu fui vendo a transformação de vida dele. E ele me convidou um dia para assistir um culto da videira aí no encontro, né? E eu, já como pastor na Assembleia de Deus, eu falei, vou assistir, né? E fui no encontro, e quando eu conheci a visão da videira, eu apaixonei. Cheguei na videira em 2004. Já estou na videira há 17 anos. E cheguei, já fiz cursão, fiz CPL, já matriculei no seminário. No mesmo ano, eu já estava, com menos de um ano de videira, eu já estava matriculado já no seminário, fiz o seminário, e me apaixonei pela videira, e sou apaixonado pela videira até hoje. Amém. Agora, e o seu negócio? Você hoje é um empreendedor, um empresário. Na verdade, você tem mais de uma empresa hoje, né? Mas o seu ramo principal é esse ramo da franquia das lojas que vendem produtos para festa, né? Festa infantil ou festa de maneira geral? Festa de maneira geral. Nós somos então, uma empresa... Como é que foi a sua trajetória nessa área? Como é que você experimentou a bênção de Deus na sua vida profissional? Pastor, eu falo que eu nasci para ser empreendedor. A vantagem de se ser um dos caçulas da família é que com 6 anos de idade eu comecei a ler e a escrever. Então, 6 anos?
6 anos. Quando eu comecei a estudar, eu comecei e matriculei na primeira série com 6 anos. Então eu já sabia ler e escrever. E assim, e as minhas irmãs, né, que eram mais velhas, me acompanharam, me ensinaram, né, meus irmãos. E eu lembro que com 6 anos de idade já sabia ler e escrever, fazer contas, e a minha mãe me ajudava a fazer laranjinha. Eu fazia laranjinha, né, e vendia na rua. Né? Fazíamos laranjinha durante um dia ali, né? Amarrava ela à tardezinha ali. Lembro da minha mãe amarrando as laranjinhas com garfo. Né? Amarrando as laranjinhas, congelava e eu saía para vender na rua. Então, com 6 anos, eu já empreendia, digamos assim. Com 9 anos, eu tive o meu primeiro emprego formal. Com 9 anos, eu fui contratado para trabalhar numa espécie de ferragista na minha cidade, lá em Paranatinga. Ferragista, caça e pesca, ferragens, ferramentas. Então, eu conheço muito dessa área também. Comecei a trabalhar com 9 anos de idade. Eu lembro que com 10 anos de idade, meu patrão viajava para São Paulo para buscar mercadoria. Ele ficava uma semana, 10 dias. Quando ele chegava com um caminhão lotado de mercadoria. Naquela época não existia asfalto entre Paranatinga e Primavera do Leste. Eram 140 quilômetros. São 140 quilômetros, né? E às vezes o caminhão atolava, ficava uma semana atolado. Então, assim, ele ia buscar mercadoria em São Paulo e eu ficava sozinho, com 10 anos de idade. Eu ficava com a chave do comércio e eu estudava de manhã, né? Almoçava, ia para lá, abria, funcionava até a tarde, fechava. No outro dia se repetia a mesma coisa. Então, com 11 anos de idade, eu tive a minha carteira de trabalho assinada. Né? Então, trabalhei ali dos 11 até os 16, quando eu vim embora para Goiânia. Quando cheguei em Goiânia, fui ser representante comercial. A minha irmã, que já morava em Goiânia, trabalhava numa empresa vendendo telefone. Né? Naquela época, tinha as ações da Tele Goiás. Não sei se o senhor lembra dessa época. Ter um telefone era um objeto de luxo. Claro que eu me lembro. Eu tive telefone da própria Tele Goiás. Você, quando comprava o telefone, você adquiria ações da empresa. Exatamente. E eu me lembro que eu comprei esse telefone, depois eu vendi para comprar o meu primeiro carro. E mais na frente, depois, a empresa ainda recebi direito de ações ainda. Quando ela foi privatizada, eu ainda ganhei dinheiro novamente. Era um investimento que se fazia, né? O preço era em dólar das linhas telefônicas, né? Uma coisa... Eu não tenho saudade disso, não. Mas era assim que funcionava. Tem orgulho dessa época, né, pastor? Não, Nem não eu, tenho. viu? E eu saía de manhã com a minha irmã, a gente levantava de madrugada, eu sempre fui muito de orar, e eu lembro que eu levantava 4 e pouco da manhã, a gente tinha uma oração na igreja às 5 horas da manhã, eu orava das 5 às 6, né, tomava um banho e já ia trabalhar lá no centro, era na Goiás com a Rua 4. E ali a gente fazia uma reunião todos os dias, ali saía para o campo. Então eu pegava o coletivo com a pastinha de vendedor na mão e saía captando clientes em Goiânia. Trabalhei por um período muito curto nessa empresa. Daí o meu ex-patrão lá do Mato Grosso me contratou para ser comprador dele aqui. Eu comecei a comprar para ele, né? Mas logo também ele se deu mal, a crise. Era uma época de inflação muito alta, aquela época de 93, 94, 95. A inflação chegava aí a 70%, 80%. Logo ele se deu mal também, fechou. E em 1995, quando eu casei, logo depois de casar, eu conheci o ramo de artigo de festa. Eu fui ser representante do ramo de artigo de festa. Foi quando eu tive minha primeira experiência com o ramo de artigo de festa. E eu trabalhei de 95 até 97. Eu me lembro que no começo de 97, um determinado momento me deu uma revolta, um sentimento muito ruim, sabe? Um desejo de não mais trabalhar de empregado. Eu fiz o cálculo, eu estava com 21 anos de idade, trabalhando de empregado desde os 9 anos de idade. Para mim, eu já tinha trabalhado de empregado demais, já estava bom, já chegava, sabe? E um sentimento gerado por Deus mesmo. De fato, o Senhor me guiou para isso. Eu vejo isso, que isso foi graça, foi bondade de Deus. E aí eu falei, não quero mais trabalhar de empregado. Né? E eu lembro que eu compartilhei com o meu patrão e surgiu uma oportunidade de eu alugar um Peg-Pag. Tinha um moço lá no Parque Ateneu que tinha um Peg-Pagzinho numa rua muito ruinzinha, uma rua muito sem movimento. A rua, para o senhor ter uma ideia, ela deve ter uns 300 metros de comprimento essa rua, e ela não tem saída para lugar nenhum. Ela morre numa outra rua assim, não tem saída para avenida, é muito ruimzinho o ponto. Mas eu aceitei o desafio, né? Eu perguntei para ele, você quer alugar isso aqui? Ele tinha saído, tinha deixado lá as prateleiras, um check-out, um caixa, né? E um balcão de margarina, balcão de frios. E eu cheguei no meu patrão, na época trabalhando como representante, eu tinha comprado um Gol. Tinha 4 meses que eu estava usando um Gol MI 97. Era um lançamento, aquele Gol Bola e tal. E eu estava com esse carro, tinha 4 meses. Era tudo que eu tinha, era esse carro. Era o ágio desse carro, não era nem o carro, era o ágio desse carro. Que a gente tinha comprado ele num leasing. Não sei se eu lembro dessa época de leasing.
né? Não era nem um financiamento, era um leasing. E aí eu cheguei nele e falei, não, pode dar o passo adiante que eu te compro o carro, né? E eu lembro que ele assumiu as prestações, me pagou o ágio do carro, isso deu R$ 6.000. Eu devia R$ 2.000 de vale na empresa, né? Não aconselho nenhum dos funcionários a fazer vale. Sempre, né, vale é um negócio muito ruim, porque se acaba, né, entrando num caminho, às vezes, sem volta. Eu lembro que eu devia R$ 2.000 de vale na empresa, sobrou R$ 4.000 para mim. Com esses R$ 4.000, eu dei entrada num freezer de 2 portas, um freezer horizontal de 2 portas, uma balança eletrônica, comprei um Fusca ano 1972, saí de um Gol 97.0 para um Fusca ano 1972, né? E comecei, pela fé e pela coragem, um Peg-Pagzinho chamado Peg-Pag Monte Sinai, né? Deixa eu ver, o Fusca, o que cabe... Hã? Numa rua que tinha 300 metros de comprimento. Uma rua, um galpão pequeno. Ele tinha, o galpão lá devia ter mais ou menos uns 70 metros de comprimento, 70, 80 metros quadrados, na verdade, o total. E eu lembro que eu morava no fundo, tinha um cômodo que eu morava no fundo e tinha um outro cômodo que era a cozinha, junto com o banheiro. Eram 2 cômodos e a sala comercial. Eu lembro que tinha um pé de abacate, pastor, tão grande, tão antigo nesse lote, e ele ficava exatamente em cima do meu quarto. Às vezes, à noite, caíam os abacates de quilo, de 800 gramas, chegava a furar a telha, aquelas telhas 366, chegava a furar, vazar para baixo. Entendeu? O pé de abacate muito alto, aquilo dava um susto, achava que era ladrão, achava que estava sendo roubado, né? Você imagina, passava tudo pela cabeça. Imagina o barulho que não deve fazer de madrugada. Exatamente. Um dia de vento, um dia de chuva, aquilo era terrível. Mas nós começamos o Peg-Pag Monte Sinai, pela fé e pela coragem. E eu lembro que ali nós fomos do período de um ano, 97. Eu inaugurei o Peg-Pag dia 1º de agosto de 1997. 1º de agosto. A minha filha estava com 4 meses. E nós não tínhamos condições de contratar funcionário. Então, para minha esposa ficar no caixa do Peg-Pag, quando eu ia para o Ceasa, no Fusca, eu ia fazer Ceasa com o Fusca. Agora você imagina o que um Fusca cabe. Nós tiramos o banco, eu tirei o banco de trás do Fusca, então eu colocava as verduras ali no banco de trás do Fusca e no capu na frente do Fusca, né? E para ir para o Ceasa, meu sogro tinha aposentado, naquele mesmo ano que eu me casei, em 95, ele aposentou, ele era sargento da polícia aposentado. E meu sogro foi um pai para mim, ele andava comigo, para onde eu ia, ele andava comigo, ele era o meu segurança, digamos assim, entendeu? Teve segurança de alguém que não tem nada, de alguém pobre? Mas como é que você vivia nesse tempo? Você era alegre nesse ambiente? Você se sentia feliz? Ou vivia amargurado, achando que você era vítima da vida? Pastor, hoje eu estava aconselhando uma pessoa e eu falei para ela algo. Falei, olha, quando eu montei meu primeiro Peg-Pag, eu sempre encarei como um grande negócio. As pessoas chegavam, seu mercadinho, seu Peg-Pagzinho. Eu nunca usei o diminutivo para isso. Eu sempre criei que Deus tinha me dado e que aquilo era uma semente, porque, como o senhor mesmo prega, eu já ouvi algumas mensagens do senhor, né? Tudo que Deus dá em forma de semente. Então eu acreditava que aquilo um dia ia crescer, né? Então eu começava, mas eu tinha muita alegria no coração, muita disposição, ia para o Ceasa, né? Eu levava a minha filha no colo, eu e meu sogro, a gente levava ela para o Ceasa. Chegava lá no Ceasa, a gente deixava ela em algum lugar, e ela era tão fofinha, tão bonitinha, que as pessoas queriam que eu deixasse ela, deixa aqui comigo. Eu deixava ela lá para me rodar o Ceasa comprando, né? Comprando fruta, verdura, né? Comprando tudo. E meu sogro ficava no carro recebendo aquilo que eu comprava. Então, ali, quando eu terminava de comprar, eu passava no box que eu havia deixado ela, tinha umas moças no box de banana lá que gostavam demais dela. Toda vez queria que eu deixasse ela lá. E aí eu deixava ela lá, passava, pegava ela de volta e íamos de volta para o Peg-Pag. Quando completou exatamente um ano, em agosto de 98, eu falei, vou fazer um balanço. Deixa eu ver como é que eu estou financeiramente. Fiz um balanço, foi um desastre. Tem coisas que marcam a vida da gente. Em 1998, um desastre. Em 1998, o salário mínimo era R$ 130. Quem está me ouvindo aí pode buscar no Google aí, né? R$ 130. No meu emprego anterior, como representante de artigos para festa, eu recebia R$ 1.000. Meu acordo com o meu patrão era o mínimo de 1.000. Eu ganhava comissão, eu tinha um fixo e a variável, né? Então, com o fixo e a variável, eu não ganhava menos de 1.000. Quando a minha variável não alcançava os 1.000, ele inteirava o 1.000. Era R$ 1.000, quer dizer, em torno de 7 salários de qualquer coisa, entendeu? Quando eu fiz o balanço, pesei até as verduras das bancas, pastor. Tirei as batatas, os tomates, pesei tudo para calcular o custo daquilo, para me ver o que estava dando.
Quando eu finalizei o balanço, estava sobrando para mim R$ 65, meio salário mínimo. E você Foi não um tinha desastre, tirado né? nada de lá? Hã? E você não tinha tirado nada para você de lá? Pastor, eu não tomava refrigerante. O meu sogro, olha, eu ia tomar refrigerante na casa do meu sogro. Meu sogro já tinha uma condição melhor, era funcionário público, aposentado, né? Então, ele sempre tinha refrigerante na casa dele. Eu ia tomar refrigerante na casa do meu sogro. Eu lembro que eu comprava um litro de leite por 95 centavos, aquele leite de saquinho, e vendia por R$ 1. Eu ganhava 5 centavos no leite, num saquinho de leite, num litro de leite. Eu Uau. lembro que eu comprava arroz cristal. E uma vez eu falei com o Walter Dan, meu irmão, nosso amigo, nosso irmão, né? Uma vez eu liguei para ele e falei, olha, você é o homem mais abençoado que eu conheço. Eu compro o seu arroz por R$ 6 e vendo ele por 5,89. Eu vendia arroz cristal perdendo 11 centavos, 15 centavos, 19 centavos, dependendo da Só promoção. para atrair os clientes. Só para atrair os clientes. Ele me deu uma resposta que eu nunca esqueci. Ele falou, olha, mas tem um negócio. Todo mundo que vende meu arroz é abençoado. Eu falei, é verdade, né? Ok. Então, aí eu fiquei no PegPag, fiz todo o balanço, R$ 65. Fiquei desesperado. Naquela época me deu um desespero. Eu falei, e agora? O que eu vou fazer? Resolvi vender o PegPag. Voltei no meu patrão, no meu ex-patrão, contei a história para ele, falei, olha, a situação é essa aqui, ó. Sobrou para mim R$ 65. Ele falou para mim, pode vender o PegPag que eu vou dar emprego para você e para sua esposa. Eu voltei de lá muito feliz. Voltei, contei para ela, ela ficou feliz. Eu fiz um cálculo na minha cabeça. Eu ganhava R$ 1.000. Se ele contratar ela por 2 salários mínimos, como, né, secretária, funcionária ali, já vão ser mais 260. Então, 1.260 está garantido. Quando foi uma semana depois, ele me chamou. Falou, olha, eu estou com dificuldade de cumprir aquilo que eu te prometi. Na época, ele tinha um outro sócio. E o outro sócio não concordou com a minha volta, porque eu era um funcionário caro. O meu salário na época era basicamente o mesmo valor do Prolabore que eles retiravam, né? Mas aquilo eu entendi como uma porta que Deus estava fechando para mim não voltar a ser empregado. Eu nunca reclamei, nunca murmurei, nunca acusei o outro, entendeu? O que eu fiz? Fui trabalhar. Fui trabalhar. Entendeu? Ele me deu uns conselhos que foram muito bons, ele sempre teve bons conselhos, eu sempre ouvi os conselhos dele, procurei praticar. Né? Cheguei no dono do imóvel, chorei por um aluguel mais barato, eu pagava R$ 200 de aluguel, passei a pagar 150. O meu contador, pastor, para o senhor ter uma ideia, eu pagava meio salário mínimo, ele me fez um quarto do salário mínimo. Ele deixava juntar 4 meses de honorário para vir fazer compra e fazer uma compra de um salário mínimo. Então, de 4 em 4 meses, ele me visitava para fazer uma compra de um salário mínimo para ele receber o honorário dele. Olha para o senhor ver. Mas Deus começou a operar o milagre. Eu ia no banco todos os dias com o Fusca. Meu ex-patrão falou, olha, passa aí uma vez por semana. Eu passei aí uma vez por semana e economizei o combustível durante a semana. Então, assim, fui fazendo pequenos ajustes que foram gerando economias. E eu lembro que, num período mais ou menos de uns 9 meses, eu consegui juntar o dinheiro de trocar o Fusca por uma Pampa. Não sei se o senhor conheceu aquele carro da Ford, uma Pampa, que era uma caminhonetezinha. Conheci. Tivemos um na videira no começo também. Consegui trocar o Fusca por uma Pampa. Fiquei todo feliz, né? Satisfeito. Um dia, conversando com meu pai sempre foi muito comercial. Meu pai sempre teve uma visão comercial muito apurada. Eu aprendi com a minha mãe a fé. E aprendi com meu pai o comércio. Meu avô, pai do meu pai, né, sempre foi muito comercial, teve açougue. Meu pai conta de história do meu avô que morava em Goiás Velho, né, na verdade ele morava em Jussara, né, dele matar vaca, secar carne, né, colocar num carro de boi e ir vender em Goiás Velho. Olha para o senhor ver. Então, assim, eu sempre tive essa veia comercial puxada do lado do meu pai. E meu pai vendia espetinho, né, na porta de uma casa que ele tinha alugado, numa rua melhor, onde o movimento era melhor. E meu pai falou para mim um dia, por que você não conversa com o dono desse imóvel para ele construir uma sala comercial aqui e te alugar? E eu lembro que eu falei, me dá o seu contrato de aluguel. Ele me deu o contrato de aluguel dele, eu peguei o contrato de aluguel dele. Quando eu li o nome do homem. Eu falei, eu não vou perguntar para a imobiliária, que a imobiliária não vai me falar. Quando eu li o nome do homem, Carlos Lozano. Tinha um orelhão na porta do meu PegPag, tinha um orelhão. Eu disquei o 102. Você tem que explicar para as pessoas o que é orelhão, assim, hoje em dia. Ninguém sabe. Ninguém conhece, essa geração de hoje não sabe o que é isso, né, pastor? De ficha, pastor, orelhão de ficha, né? Depois é que trocaram por um de cartão. E aí a atendente atendeu, eu falei, eu quero o telefone de Carlos Lozano. Ela me passou o telefone de Carlos Lozano, eu
disquei na hora, coloquei a ficha, disquei na hora. Quem que atendeu do outro lado? Seu Carlos Lozano. E eu sempre fui muito imediatista. Sabe aquela pessoa que ora hoje quer receber agora? Sim. Então, assim, eu sempre muito agoniado, né? Sempre tive esse... Isso é bem introspectivo em mim, entendeu? Assim, bem arraigado em mim. E aí eu liguei para ele e falou, hoje mesmo eu vou ir. Hoje mesmo eu vou te fazer uma visita. E ele veio no mesmo dia, chegou no final da tarde, ele chegou lá com a Kombi. Ele havia comprado a casa para uma filha dele que ia casar, ia se casar naquele ano. Aí ele falou para mim, eu tenho duas propostas para te fazer. Ou você constrói e eu te dou 2 anos de aluguel, ou eu construo e te cobro 2 salários mínimos. Na época eu daria R$ 260, 200, mais ou menos isso. Eu falei para ele, eu não tinha dinheiro, falei, pode construir. E ele construiu e eu mudei o PegPag. Para o senhor ter uma ideia, pastor, eu vendia no PegPagzinho primeiro, eu vendia R$ 9.000 por mês, 11 mil. Eu tenho um caderno de anotações que eu guardo até hoje com essas vendas. Que coisa. No primeiro mês, no outro ponto, eu mudei o PegPag, no primeiro mês, no outro ponto, eu vendi R$ 18.000. No segundo mês, eu vendi R$ 20.000. Fiquei super empolgado, falei, vou colocar um açougue aqui. E aí fui, comprei o maquinário de açougue, fui lá na Catral, comprei, parcelei, dei cheque lá em 6 vezes. Ia inaugurar o açougue no outro dia. Meu vizinho, umas 2 casas para baixo, ele era açougueiro. Quando ele chegou lá, que ele viu o açougue montado, ele falou, você vai montar um açougue? Eu falei, vou inaugurar amanhã. Ele falou, rapaz, não faz isso não. Se eu soubesse que você ia montar um açougue aqui, eu não tinha deixado. Pastor, ele falou tão mal de açougue, tão mal dessa, sabe, do açougue, do negócio, do ramo, que aquilo mexeu comigo de tal forma que eu falei que se eu pudesse, eu pegava aquilo, colocava na pampa e levava de volta e devolvia. Mas já ia inaugurar no outro dia, não tinha volta, né? Já tinha feito a reforma, lá tinha quebrado um banheiro que tinha feito uma reforma, colocado azulejo, cerâmica, né? Revestimento nas paredes lá, porque o açougue exigia. E aí, não teve outra alternativa, eu fui abrir o açougue. Mas aquela fala dele me levou a ter um controle maior sobre o que eu venderia de carne naquele mês. Eu me lembro que eu vendi, no primeiro mês do açougue, eu vendi R$ 6.000 de carne. Mas o meu faturamento saiu de 20 mil para 40 mil. Uau. Eu vendi o dobro. Por conta do açougue, eu vendi o dobro naquele mês. E aí eu comecei a... Então aquela voz não era... Aquela voz era a voz do maligno, né? Com certeza. Querendo gerar incredulidade em você. Com certeza, entendeu? E aí eu me lembro, pastor, que aí eu comecei a vender um pouco mais. E em 1999... veio um pregador americano, o senhor deve conhecê-lo, não sei se o senhor já ouviu pessoalmente, em Anápolis, chamado T.L. Osborne. Sim, conhece, claro, né? Claro que eu conheço. E eu fui ouvi-lo. Fui ouvi-lo em Anápolis. Eu lembro que nós fomos umas 2 ou 3 noites ouvi-lo lá. E naquela ocasião eu senti o chamado de Deus. Eu senti o Espírito Santo me chamando. De fato, Deus me comissionando a entregar, além do dízimo, mais 10% de oferta. Eu assentei isso no meu coração. Isso foi em novembro de 1999. Falei, a partir de 2000, a partir de janeiro de 2000, eu vou ser dizimista e ofertante de 10%. Trabalhei o mês de janeiro todinho. Quando chegou dia 31 de janeiro, eu somei as minhas vendas, fiz o cálculo do dízimo, entreguei o dízimo e o mesmo valor de oferta. Na época que eu entreguei a oferta, aquela oferta, aquele valor, ele era mais do que o dobro do que eu pagava de aluguel. Uau! Então, assim, foi um ato de fé, né? Eu costumo dizer que, né, Deus ouve a todos, mas só atende os à fé. Né? Então, a única coisa que agrada a Deus é fé. Porque se você dá quando você está sobrando, é fácil. Mas quando entregar, né, ofertar, quando você não tem muita coisa, aquilo é um ato de fé. Aquilo para mim foi um marco na minha vida. Eu não tinha um carro. O carro que eu tinha era a pampa do mercado. Eu não tinha um carro para passear. Eu não tinha uma casa própria. Eu pagava aluguel da casa, eu pagava aluguel do PegPag. Eu não tinha bens. Não que hoje eu tenha alguma coisa, né, grandes coisas, mas naquela época era muito difícil. Né? Naturalmente falando, era muito mais fácil eu pegar aquele dinheiro e comprar um imóvel, dar entrada no imóvel, alguma coisa. Mas eu ofertei. Olha para o senhor ter uma ideia. Eu entreguei a oferta, o dízimo e a oferta, no dia 31 de janeiro de 2000. Todo dia 5, o seu Carlos Lozano vinha receber o aluguel. Quando ele chegou para receber o aluguel, naquele dia ele se demorou um pouco mais. Né? E ali fez uma comprinha e se demorou. No final da conversa ele falou, olha, eu estou vendendo esse imóvel. Eu estou comprando uma chácara, já ofereci para o homem da chácara, ele vai vir aqui olhar. Ele já aceitou e vai vir olhar para ficar com esse imóvel. Mas ele está alugado para você e a preferência é sua. Né? E eu falei, e agora? O que eu faço? E aí o que acontece? Eu fui me aconselhar novamente, né?
meu ex-patrão, o Daniel, me deu um conselho na época, né, que foi muito de Deus, que você tem que comprar. E agora? E eu tinha umas pequenas economias, que eu estava começando a juntar umas economias. E aí eu lembro que eu dei aquela economia de oferta para ele, de entrada, dei de entrada na casa, ele fez umas parcelas para mim. Pastor, antes de eu terminar de pagá-lo, antes de eu quitar a casa, eu já tinha reformado a casa todinha, a casa do lado. Eu já tinha reformado, feito forro nela, trocado todos os móveis. E ali, em janeiro de 2000, a partir de janeiro de 2000, dia 7, eu ofertei dia 31 de janeiro, dia 5 de fevereiro ele esteve comigo, dia 7 de fevereiro de 2000, 7 dias após eu ter feito essa oferta. Eu estava dentro do cartório passando aquele imóvel para o meu nome. Aleluia. Então aquele foi o primeiro imóvel que eu comprei na minha vida. Né? E dali Deus começou a me prosperar. 2001, 2002, 2003, 2004 foram anos de prosperidade. Ali eu comecei a prosperar. Cumpri um ciclo dentro do Pegue Pague Monte Sinai. Meu ex-patrão se tornou meu cliente, né? E me convidou, vem ser sócio meu. Né? Quando eu era representante de artigos para festa, vem ser sócio. Ele tinha uma loja, né? Na época que eu trabalhava como representante, era uma fábrica de prato de papelão, juntamente com alguns outros itens de artigos para festa. Né? Eram poucos itens. Com o passar dos anos, ele foi aprimorando e foi idealizando o mercado de artigos de festa e se tornou uma loja grande. Né? Uma loja grande. E aí ele me chamou, vem ser sócio. Eu lembro que em 22 de agosto de 2005, eu vendi o Pegue Pague Monte Sinai e entrei como sócio com ele. Nós tínhamos uma loja, abrimos mais 3 lojas em 2005, chegamos a 4 lojas. Né? E nós ficamos na sociedade até 2012. Em 2012 nós chegamos a 10 lojas. Então, de 2005 a 2012, 7 anos, nós chegamos a 10 lojas. Em 2012, em dezembro de 2012, né, a sociedade se desfez. Novamente, um arranjo de Deus. Eu vejo isso hoje, na época eu não entendi. Na época, a minha esposa fala que nessa época da separação da sociedade, eu fiquei tão desanimado, né, tão abatido, que assim, ela nunca tinha me visto tão abatido. Né? E assim, eu perdi um pouco, né, o prazer, a alegria. Não, prazer, a alegria pelo comércio, pelo mercado. E dia 24 de dezembro de 2012, nós estávamos fazendo a última reunião, numa sala de reunião, fazendo a nossa última reunião. Findou-se aquele período. Eu saí com 3 lojas. Eu tinha uma loja própria e tinha outras 2 lojas de um amigo meu que ficou comigo para eu ser comprador dessas 2 lojas. Então, me tornei comprador, né? Não era mais uma franquia, era apenas 2 lojas ligadas a mim. Uhum. E aí, né, eu naquele desespero, falei, sabe uma coisa, vou ser pastor na videira. Vou falar com o pastor Aloysio. Pois é. Vou ser pastor na videira. Perdi um pouco o prazer, a alegria do comércio, sabe? Assim, fiquei tão desanimado naquela época que eu falei, vou ser pastor na videira. E aí, começou 2013, eu nunca tinha feito um jejum de 7 dias na água. Né? Sempre tinha feito de 3, de 5, mas de 7 eu nunca tinha feito. Falei, vou fazer um jejum de 7 dias. E eu lembro que eu jejuei 7 dias. E durante os dias de jejum, eu tive um sonho. Né? Uma irmã vinha e profetizava para mim. Não saia da onde você está. Eu te quero aonde você está. E eu entendi aquilo como sendo voz de Deus. Falei, Deus me quer no comércio. Deus não quer que eu saia do comércio. E aí eu comecei a orar. Pedir direção de Deus. Eu morava num apartamento quase em frente à Videira do Bueno, aí em frente ao Sebrae. E eu lembro que eu morava num apartamento pequeno, 86 metros. A minha cozinha é muito pequena. E eu levantava de madrugada e às vezes até perdi o sono, né, de madrugada. E naquela agonia eu ia orar na cozinha para não acordar minha esposa e meus filhos. A cozinha é muito pequena. E eu ficava andando na cozinha para lá e para cá, né? E eu orando, eu falava, Senhor, me faz um dos maiores empresários dessa cidade. Né? Me guia, me dirige. Sempre foi a minha oração. Me guia, me dirige, me direciona. Né? Vai à minha frente, abre portas. E aí eu fui orar e pedir a Deus direção. Orar e pedir a Deus direção. E eu senti o desejo no meu coração de chamar um ex-sócio nosso, que era sócio na franquia, o Paulo, que hoje é sócio meu. Né? Nós éramos 4 sócios na época da sociedade, quando se desfez em 2012. E o Paulo era o único que não tinha loja. Ele só tinha uma participação na franquia. Quando a franquia se desfez, o Paulo saiu sem nada. Né? E até na virada do ano, o pastor Naor estava pregando uma palavra, né? Lá em Provérbios capítulo 3, não te abandone o amor e a fidelidade. Deus tocou meu coração e falou para mim que nós não tínhamos sido fiéis com o Paulo. Eu falei, vou chamar o Paulo. E aí logo em janeiro ali eu liguei para o Paulo, falei, Paulo,
o que sobrou para mim da franquia foi a minha loja própria e R$ 5.000 de salário para comprar para essas duas lojas. Se você quiser, eu te dou metade desses 5 mil. Fico com 2.500, você fica com 2.500 e vem comprar. Vem me ajudar a comprar para essas duas lojas. Ele topou na hora, que ele estava quebrado, né? Ele conta que eu não tinha dinheiro para fazer a compra. Ele tinha recém-casado e ele não tinha dinheiro para fazer a compra mensal. Segundo ele ia comer na casa da mãe dele, né? Então, né, ele estava numa situação difícil. E aí nós começamos. Mas, pastor, fala na presença de Deus, sem nenhuma aspiração de ser franquia. Sem nenhuma aspiração de tocar negócio para frente. Nada, nada. Simplesmente fiz, entendeu? Por uma palavra, né, que o pastor Norte estava pregando e eu obedeci. Falei, vou ser fiel. Vou ser fiel com o Paulo. Se sobrou isso aqui, sobrou 5 mil, vou dar metade para ele. Né? Ele ajudou a construir esse negócio e saiu sem nada, então vou dar metade para ele. E na vinda dele, quando ele veio, Deus começou a fazer uns arranjos. Né? Ele veio, a gente começou a trabalhar juntos e de repente, né, desocupamos um depósito que tinha em cima, fizemos um escritório em cima. E um dia, nós estávamos na loja e um cliente nosso de Tangará da Serra, Mato Grosso, estava fazendo uma compra. Na época ele vinha, comprava 10 carrinhos de mercadoria, né? A gente encaixotava aquilo para ele, dava um desconto para ele, ele levava, ele montou uma lojinha pequena lá, né, no Mato Grosso. E eu abordei ele na loja e falei para ele, falei, Jair, por que você não monta uma franquia nossa? Né? Ele falou, sabe que eu estou orando por isso? Ele é crente também. Ele falou, sabe que eu estou orando por isso? Foi a nossa 4ª loja. Nós saímos com 3. Nesse tempo, Deus já foi restaurando para nós. Nós pegamos os manuais da franquia novamente. Foi a primeira loja, então, né? Foi a primeira franquia nossa. É. E eu lembro, pastor, que quando o Jair se interessou, quando ele quis ser franqueado, nós fizemos uma condição para ele, já tinha uma lojinha, nós, na verdade, só viramos a bandeira dele, né, para se tornar uma hiperfesta. E eu chamei o Paulo, sentamos nós dois e falei, Paulo, vamos dar de oferta essa primeira taxa de franquia? Ele falou, vamos. Então, nós ofertamos a taxa integral, a taxa de franquia, né? Ofertamos. E eu lembro que eu procurei o senhor uns meses depois, né? E contei esse episódio, o senhor falou para mim uma palavra profética. O senhor falou para mim, Deus vai te dar dezenas. Deus vai te dar dezenas. E hoje eu vejo essas dezenas, né? Hoje nós temos essas dezenas. E aí nós montamos Quantas lojas? Hoje nós estamos com 141 lojas, em 12 estados. 141 lojas, aleluia. E qual que é a meta? Tem um alvo? Nosso alvo, se Jesus não voltar, porque eu creio que Jesus pode voltar antes, viu? Amém. Pelos sinais. Se Jesus não voltar, nós vamos ser 1.000 lojas nesse país. 1.000 lojas? O Senhor 1.000 lojas. De Jesus. Amém. E aí, pastor, você vê como que Deus faz. Em 2013, nós começamos com 3 lojas. Nós finalizamos 2013 com 10 lojas. Nós abrimos 7 lojas em 2013. Em 2014, nós finalizamos 2014 com 17 lojas. Finalizamos 2015 com 35 lojas. 2016, finalizamos com 41. 2017, com 50. 2018, nós demos um salto para 92 lojas. Aleluia. 2019, 120. 2020, finalizamos com 140 lojas. Agora, em 2021, nós estamos ajustando, tivemos que fechar algumas, mudar de endereço. Normalmente, a gente não fecha a loja. Normalmente, a gente paralisa aquela operação, né, e leva ela para o outro lugar. Então, como a economia deu essa baixa, esses lockdown, que a gente não sabe muito ao certo, depende muito do prefeito, depende muito da localidade. Então, nós acabamos tendo que fechar algumas lojas, estamos aguardando a economia melhorar para a gente transferir elas para outras cidades, outros bairros, alguma coisa assim. Mas nós somos fruto da graça e do favor de Deus. Aleluia. O Senhor tem nos abençoado de maneira graciosamente, né? Então, assim, são tantas coisas, tantas bênçãos, que levaria aqui 2, 3 lives para contar tudo, né? Só vou te contar algumas que der tempo e que eu lembrar aqui. A gente morava no apartamento e meus filhos começaram a crescer, tava já ficando mocinha, rapazinho, e o apartamento ficou pequeno. E aí eu mais a minha esposa falou, vamos mudar daqui, vamos mudar para um apartamento maior. Começamos a procurar um apartamento maior, ali em volta do setor Bueno, ali, próximo à videira ali. De repente, nós começamos a olhar, e ela que começou a olhar, e começou a trazer preço de apartamento. Eu achei caro, falei, mas por esse preço nós vamos para o condomínio fechado. Né? E aí, eu fui olhar uma casa, no fundo da sua casa. A minha casa? Minha vontade era comprar para ficar pertinho do senhor, para receber mais unção ali, mais vida, viu? Você ia ter vindo aqui, você ia ser abençoado. Pois é. Aí começamos a olhar, olhamos uma casa, o irmão era corretor da videira, me levou e falou, ó, desse muro aqui no fundo aqui é do pastor Luiz. Eu falei, não, fiquei super interessado em comprar, né?
mas acabou não dando certo. Pra você ter uma ideia, eu fiz umas propostas, nós olhamos mais de 30 casas na época, fizemos propostas em umas 2 ou 3 casas, não deu certo. De repente, nós olhamos uma casa que ela era o dobro praticamente, chegava a ser mais do dobro, né, do valor das casas que nós estávamos olhando. Né? E eu falei para o corretor, falei, olha, me coloca para falar com o dono dessa casa. Né? E aí ele marcou uma reunião, eu cheguei, sentei diante dele, contei, falei, eu tenho um apartamento do setor Bueno, preciso desse apartamento, preciso fazer assim, assim, assim. Pastor, não foi 3 minutos de conversa, ele estendeu a mão, pegou na minha mão e falou, tá feito. Sabe, assim, era mais cara, era melhor que eu olhei e foi mais fácil de comprar do que qualquer uma das outras que eu havia feito proposta. Então Deus me deu, eu vejo que Deus me deu essa casa, eu moro nela até hoje, eu sou muito, muito feliz com essa casa, com a vizinhança, o local que Deus me deu. Mas através da compra dessa casa, né, a minha esposa fez amizade com a esposa dele, nós acabamos vendendo uma franquia para ele em Caldas Novas. Depois ele vendeu de volta a franquia para nós, né? E ele já mexia com importação na China. Um dia ele me abordou e falou assim, olha, me dá umas amostras aí, eu vou comprar artigo de festa na China. Falei, vai nada, né? Pensei comigo, vai nada, né? Isso é só conversa, né? Mas eu fui lá na loja com ele, selecionamos alguns artigos, falei, olha o preço disso aqui. Pastor, passou uns 6 meses, ele falou, ó, chegou a mercadoria. Ah, ele comprou? Comprou acho que uns 2 ou 3 containers de mercadoria, comprou um galpão lá no Parque Ateneu para poder armazenar essa mercadoria. Quando eu assustei, ele estava me chamando para ver essa mercadoria. Né? E aí me chamou para ser sócio na importadora. Eita. Então, me tornei sócio dele na importadora. No primeiro momento foi só eu, depois eu trouxe os outros 2 sócios, o Danilo e o Paulo, para ser sócio também. Hoje nós somos sócios, o Eduardo, Danilo e o Paulo. Né? Estamos hoje no Polo Goiás, no Polo Empresarial em Goiás, né? No Polo Goiás aqui em Aparecida de Goiânia. Deus nos deu aqui um galpão próprio de 2.600 metros, uma área de 10 mil metros. Sabe? Algo assim, milagre mesmo. Você para olhar e eu falo assim, Deus, só o Senhor pode fazer isso. Hoje, quando eu pego meu carro, que eu venho na BR-153, né? Para cá, que eu venho para cá, para esse rumo aqui, né? Do Polo, aqui tem o JC, que é um atacadista, o maior atacadista do Centro-Oeste, o Arroz Cristal está aqui pertinho de mim, tem outras grandes empresas aqui no Polo Goiás. Quando eu venho para cá, eu venho louvando a Deus, porque Deus me colocou no meio dos grandes. É isso mesmo. Deus já está cumprindo a sua promessa. Aquela oração que eu fiz lá em 2013. Senhor, me faz um dos maiores empresários dessa cidade. Hoje eu vejo ela se cumprindo. Sabe, temos uma importadora, Deus nos deu essa importadora, estamos muito felizes abastecendo as lojas com os produtos que chegam da China. Dificuldade agora por causa dessa pandemia, mas o Senhor tem nos sustentado. Né? E aí o Senhor foi trazendo outros nichos, foi nos dando outras ideias. Né? De repente a gente começou a crescer com lojas, 80, 90, 100 lojas. Pensamos, vamos montar uma contabilidade para atender as nossas lojas. Né? Chamamos o irmão abençoado da Videira, né? Que por sinal é seu contador. E ele topou o desafio. Amém. Olha, vamos montar uma contabilidade? Ele topou o desafio, o Giovanni é uma bênção para nós. Montamos uma empresa chamada Hipercontábil. Hoje nós já fazemos contabilidade. Falei para ele que eu ia ser bênção na vida dele também. Amém, amém. Ele conta isso e ele é muito feliz com a sua vida. Ele conta que uma profecia do pastor Arlan, que é meu parceiro de oração todos os dias, né? Ele contou agora esses dias agora com o pastor Arlan, uma profecia do pastor Arlan, né? Que depois da profecia do pastor Arlan na vida dele, ele se uniu ao Senhor e depois do Senhor ele se uniu a nós e hoje é nosso sócio aqui, abençoado, uma bênção. Né? Já estamos fazendo contabilidade para várias empresas e a nossa oração é para que essa empresa de contabilidade seja a maior empresa de contabilidade do estado de Goiás. Cremos que o Senhor pode nos levar a isso. E você nem é contador, hein? Nem passo longe de contas. Começamos a ter dificuldade com gôndolas. Começamos a comprar gôndolas para montar lojas. Você veja, de sair de 3 lojas para 141, gôndolas são as prateleiras, né? Os checkouts, ali, os caixas. Começamos a ter dificuldade com isso, e compra, e a pessoa atrasa. Às vezes a gente ia montar uma loja, pagava 2, 3 meses de aluguel fechado, né? E a empresa que a gente comprava entrou em dificuldade. E aí 2 pessoas muito queridas lá, né? Tiveram que se desligar de lá e começaram a vir, né? Conversar conosco para nos atender em outra empresa que eles entraram, né? E aí um dia eu falei para ele, rapaz, ele estava mudando de segmento, né? Tentando entrar no outro segmento. Falei para ele, Thiago, é um desperdício, né? Você com tantos anos, mais de 20 anos de experiência e partir para outro ramo. Por que você não ora para Deus te dar uma fábrica de gôndolas, né? Fiz aconselhando ele, falando com ele. De repente ele me fez uma proposta para ser sócio. Pastor, nasceu uma empresa. De fábrica de gôndola? Fábrica de gôndolas. Na verdade, no primeiro momento,
No primeiro momento, nós nos tornamos uma empresa, chama Hipergôndolas, né? E apenas terceirizamos a produção. Isso é ideia do Tiago. O Tiago é um gênio, digamos assim, uma bênção. E, de repente, o Tiago começou, né, a fazer umas parcerias, fazer uns contratos com algumas empresas de gôndola e, de repente, ele terceirizou. Então, ele vendia lá na ponta, né, terceirizava a produção, pagava um percentual de terceirização e a gente entregava as gôndolas, né, para nós e para outras empresas. E começamos a ser, pastor, com 6 meses nós nos tornamos a maior empresa de gôndolas do estado de Goiás. Hoje ninguém vende mais gôndolas do que nós no estado de Goiás. Eita, isso é realmente a bênção de Deus te persegue. Não, e eu vou te contar uma bênção, né? Semana passada, nós recebemos uma proposta de uma indústria grande daqui de Goiás, né? Que nos procurou querendo vender a indústria. Vender a indústria? Vender a indústria. Até esse momento, a gente não tinha indústria, né? A gente fabricava através da terceirização. De repente, pastor, o cara chegou em nós, ofereceu a fábrica, parcelou sem juro. Eu aprendi isso com o senhor, viu? A ser usado com o senhor. Comprar fiado sem juro e parcelado, viu? Foi só isso que eu te ensinei, puxa vida. Não, esse foi um dos ensinamentos. Uma das coisas que eu aprendi, viu? Aprendi, pastor, a pôr o pé na água, a ter coragem com algumas coisas. Amém. Sabe? Deus, ele quer nos abençoar. Deus é bom, né? A palavra de Deus diz que o Senhor tem planos bons a nosso respeito. Nós é que, às vezes, ficamos na retaguarda, né? No medo, na defensiva, querendo, às vezes, nos poupar do sofrimento, querendo, às vezes, nos poupar de alguma coisa. E Deus é tão bom, pastor, que nem sempre a gente acerta. Às vezes a gente erra. Mas como diz o salmista lá no Salmo 23, né? Ainda que eu ande por um vale de sombra e morte, Ele está comigo. A sua vara e o seu cajado me consolam. Então, quando nós erramos, Ele ainda vem lá e ajuda a gente a consertar. Então, eu aprendi a ter uma certa ousadia, uma certa coragem nesse sentido, sabe? Assinamos o contrato hoje. Hoje nós compramos a empresa. Uma empresa de 38 anos de mercado. Né? Você pode falar qual é o ramo? Gôndolas. É a indústria de gôndolas. É a indústria de gôndolas, né? Não, realmente, agora você vai dominar o mercado de gôndolas. Meu Deus. Amém. Amém. E assim Deus tem nos dado. Esses dias para trás, a gente, com dificuldade com transportadora, começamos a orar para Deus nos dar uma transportadora. Já estamos montando uma transportadora, chama Hiperlog, Hiperlogística, né? Hiperlog. Eu até fiquei sabendo que você tem também uma empresa de confeitaria. Como é que é isso? Nós temos uma outra marca. Dentro do artigo de festa, todas as lojas, nós temos uma seção de confeitaria. E nós montamos uma outra empresa chamada Hiperconfeiteiro. Nós temos 5 lojas dessa marca, Hiperconfeiteiro. É uma marca que a gente quer desenvolver. Então, nós estamos orando. Tem 2 marcas que a gente está desenvolvendo. É um produto de confeitaria. Produto de confeitaria. Toda a parte de confeitaria, de ferramentaria, né, e de produto de transformação. Ali, chocolate, leite, essas coiseiras aí, tudo aí. Né? Então, nós tivemos essa ideia, colocamos, essas 5 lojas funcionam perfeitamente, a gente quer crescer com ela. Tivemos uma outra ideia também de uma empresa de utilidades, chama Hiperutilidades, né? E a gente está desenvolvendo, já temos 4 lojas de hiperutilidades. Estamos orando para o Senhor nos dar 2 pessoas, uma para gerir essa parte de utilidades, a outra para gerir a parte de confeitaria. Porque nós não queremos perder o nosso foco, que é festa. Festa é o nosso principal negócio. Né? A nossa importadora, né? Tudo gira em torno da festa. A contabilidade gira em torno da festa, a importadora gira em torno da festa, né? A gôndola gira em torno da festa, né? A transportadora gira em torno da festa, né? Nosso maior volume é de produtos de festa. Então, nós estamos orando para o Senhor nos dar 2 gestores aí, um para confeitaria, alguém que entenda um pouco de confeitaria, outro que entenda de utilidades, para gerir essas pastas para nós. E na oração nós estamos batalhando e crendo que o Senhor vai nos dar. Já nos deu. Vai ver, ele está até nos assistindo já agora aqui. Amém! Não, precioso demais isso. Nesses dias eu vou estar falando a respeito de reinar em vida. E assim, como que você, na sua maneira de ver, né? Na sua percepção, da sua experiência, como é um empresário que reina em vida? Como você percebe isso na sua história? Quais princípios você viu sendo aplicados? Bom, eu, sem você falar, eu já percebi claramente algumas coisas que você já disse, né? Então, você começou falando que trabalhava com alegria, depois falou de um passo de fé para contribuir, para ofertar, não é? Depois tem uma visão espiritual de perceber o Senhor no meio das situações que parece, às vezes, ser uma derrota, mas é só um treinamento, só um momento que o Senhor está reconfigurando as coisas, né? E por fim, você falou de uma percepção clara que tudo é favor de Deus, que você, de fato, entende que não merece, que não tem mérito, mas, mesmo assim, Deus tem
te dado. Então, no decorrer do seu testemunho, esses princípios foram sendo colocados, na minha opinião, ficaram extremamente claros, né? Eu fui muito abençoado e inspirado ouvindo isso. Mas, além desses princípios, você tem algum ponto que você pensa que é importante enfatizar para ser um empresário vencedor? Pastor, eu lembro que quando eu montei o PegPag, lá em 1997, eu lembro que quando eu comecei a prosperar, ali por volta de 2000, quando Deus começou a me prosperar, o diabo começou a me acusar, dizendo o seguinte: a vida é uma gangorra. Uma hora você está lá em cima, outra hora você está lá embaixo. Então o diabo dizia para mim: não adianta você prosperar. Você vai prosperar, depois você vai ficar pobre de novo. Você vai ganhar dinheiro, depois você vai perder o dinheiro que você vai ganhar. Então, assim, eu comecei a receber essas acusações na minha mente, né? Então, eu decidi, né? Eu tenho ouvido o Senhor há muitos anos, eu louvo a Deus por ter me levado para a videira, né? Por ter me conduzido a estar na videira. Eu tenho sido extremamente abençoado e alimentado na videira. E eu lembro que, quando eu decidi, né, que eu iria fazer, não na força do meu braço, não na minha capacidade humana, não na minha capacidade terrena, natural, mas na força do braço do Senhor, né? Não nas minhas obras, não pelo meu merecimento, né? Então, quando eu decidi isso, falei: o Senhor me chamou para isso. Algo que o pastor Aor fala sempre, né? Não justifica Deus te chamar, né, para você ser derrotado. Não faz sentido isso, né? Então, para mim reinar em vida, sabe, é ter isso forte no meu coração, é depender de Deus, é orar todos os dias. Sim, eu sou alguém que ama a oração. Eu estou todas as manhãs lá com o pastor Arlan, estando em Goiânia, eu estou lá orando. E vou te contar algo que eu tenho recebido de Deus, de poucos dias para cá, que tem me deixado muito feliz. Eu fiz 45 anos, já sou avô, né? Meu netinho vai fazer 11 meses esse mês. E aí eu acabei que de uns anos para cá, né, não faço mais exercício físico e tal. Eu sempre achei muito cruz, né, fazer academia, nunca gostei, nunca foi meu hobby, nunca foi meu prazer, minha alegria. Mas eu comecei a orar. De um ano para cá eu comecei a orar: Senhor, me dá prazer para fazer exercício físico. Você até jejuou para isso? Jejuar não, mas orar, pastor. Eu comecei a orar e coloquei como um dos meus alvos de oração. Sabe, eu tenho no celular todos os meus alvos de oração e eu comecei a falar: Senhor, me dá prazer. Porque quando você faz com prazer, tudo é melhor, né? Hoje eu tenho tanto prazer na oração e eu quero desafiar quem está me ouvindo e quem vai ouvir essa live. Sabe, eu sempre orei e pedi para Deus me dar prazer pela oração. Sabe, a oração para mim, pastor, é algo assim prazeroso. Eu tenho prazer de ir para a oração. Até era uma dificuldade minha de malhar de manhã, porque eu não queria perder a manhã, porque eu queria orar. Claro. Eu queria orar. Então, não vou trocar a oração pela malhação, né? Mas eu comecei a orar e Deus começou a trabalhar na minha vida. Então, de uns meses para cá, eu comecei a malhar à tarde, percebi que a tarde não funciona, né? Às vezes daqui da empresa já saía para algum compromisso, jantava. Como é que você chega em casa depois da janta e vai malhar? E não funciona. Vou levantar de manhã. Só acredita que eu estou levantando 5 horas da manhã, 5h15 da manhã para malhar e estou feliz? Fazendo 30 minutos de escada. Não sei se você conhece aquela. Minha esposa comprou a escada. A minha esposa é tão bênção na minha vida que há uns 4 anos atrás ela pediu para mim fazer uma academia lá em casa, né? Então nós tínhamos um espaço lá, construímos uma academia, agora ela mudou ela de lugar, fez uma até maior lá. E eu penso, hoje eu estou lá malhando e penso, né? Deus é tão bom que ela, quando ela me sugestionou, quando ela me chamou para fazer essa academia, ela pensava que era para ela, mas na verdade era para mim. Então, hoje eu estou usando a academia mais do que ela, porque às vezes ela vai malhar na academia do condomínio. E eu não, eu levanto 5 horas da manhã, 5 e pouquinho, vou lá, malho, faço a minha malhação, tomo banho, vou para a oração, participo da oração e venho para trabalhar feliz da vida, animado, engaizado, que eu sempre fui muito engaizado, muito feliz, muito animado, né? Temos uma oração todos os dias aqui na empresa, todas as manhãs nós louvamos a Deus e compartilhamos uma palavra aqui todos os dias. Segunda-feira é a minha escala. Toda segunda-feira eu tenho o prazer de estar aqui compartilhando uma palavra, falando daquilo que o Senhor tem colocado no meu coração. Ano passado, desafiado pelo Senhor, pela Igreja Videira, eu li a Bíblia toda. Esse ano estou lendo a Bíblia toda novamente, entendeu? Já estou, né, chegando ali em Salmos já. Então, assim, estou muito feliz, sabe? E cuidando então, reinar em empresa ainda. E cuidando de mais de 6 empresas. Cuidando, na verdade, assim, estou à frente, porque quem cuida mesmo é o Senhor, né? O Senhor é que tem cuidado, tem dado pessoas. Deus é tão maravilhoso, pastor. Meu filho formou esse ano, formou em Direito,
tem sido um braço direito para nós aqui, tem ajudado, tem estado em todos os departamentos aqui, cuidando, gerenciando, entendeu? Fez a prova da OAB, passou na primeira fase, passou na segunda fase, já pegou a carteirinha da OAB, sabe? Tem sido um gestor maravilhoso. Deus tem me dado o prazer de fazer um sucessor. Então, eu tenho certeza que tem pessoas que estão te ouvindo aqui que já vão te procurar. Eu não tenho dúvida disso. E tem gente que está ouvindo e já está falando para alguém, porque tem toda uma conexão aí. Nós vamos ter que parar agora, porque eu quero salvar essa live. Quero dizer que foi um prazer assim, monumental estar com você. Aliás, sempre é um prazer. Você é um homem cheio de Deus, cheio do Espírito, né? Quando a gente ouve você falando, a gente é abençoado, é cheio de graça, cheio de favor. E você que está nos acompanhando, quero que depois, nós vamos salvar essa live agora, quero que depois você vai lá no Feeds lá e você manda uma recomendação, como é que se diz mesmo? Um compartilhamento. Compartilhe ela com mais pessoas, para que mais pessoas sejam abençoadas. Amém? E amanhã nós teremos novamente uma live às 21 horas com a Ângela Cirino. Ela trabalha também na nossa igreja em Goiânia e ela trabalha com aconselhamento nessa parte emocional, conjugal. Então vamos ter uma live um pouco diferente amanhã. Se você é casado, você não pode perder. Amém? Zé Hermínio, então, que Deus continue te abençoando e continue sendo essa bênção tremenda que você tem sido para nós nesses anos todos. Amém? Amém. Obrigado, pastor. Muito feliz por poder participar desse momento com o senhor. O senhor, para mim, é um pai, viu? Um referencial de homem de Deus. Sou muito feliz pela sua vida, por tudo que o senhor representa para mim, para minha empresa, para o nosso trabalho, para tudo aqui, viu? O senhor é uma bênção. Obrigado, viu? Deus abençoe. Fica na paz. Amém. Tchau, tchau.